Irmãos, vamos abrir a Bíblia, como um pastor amigo meu fala, no livro dos começos, livro de Gênesis, capítulo 2. A leitura de hoje é relativamente longa, mas é extremamente pertinente. Livro de Gênesis, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 15 do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, que em alguns versículos eu vou pedir para os irmãos lerem comigo. Então fiquem bastante atentos à leitura. Lê comigo esse versículo 15, somente para a gente começar, e depois eu vou dizer nos outros versículos que os irmãos vão ler comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, leia comigo por favor: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Leia comigo esse versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é o relato das primeiras interações entre dois seres humanos. Nós vemos aqui que o homem e mulher foram criados com intelecto, com capacidade de opinião. Em outras palavras, o homem e a mulher foram criados seres influentes. E influência é uma coisa importante, e influência é uma coisa poderosa para todos nós, seres humanos. Afinal de contas, nós geramos influência sempre. Não importa onde você está, o que você está fazendo, e principalmente no ambiente familiar, você é alvo de influência e você também influencia. E nós vemos aqui que em dado momento, a influência
que a mulher tem sobre o homem, que o homem tem sobre a mulher, gera pecado. Atenção, veja que coisa importante. A influência da gente sobre a vida um do outro pode trazer malefícios ou benefícios. Você entende como a influência é uma coisa importante? O que é influenciar? Influenciar é uma palavra que vem do latim. Naturalmente ela não está expressa aqui nesse texto, senão nas entrelinhas. Mas é essa palavra que vem do latim, que fala de fluere, fluir. É para onde a gente flui no momento da necessidade. É para onde a gente flui, é para onde a gente é dirigido com base em alguma pressão externa que a gente está sofrendo ou interna. Em outras palavras, é para onde você vai quando você tem que tomar alguma decisão. Você o faz com base em alguma influência na sua vida. Nós somos seres direcionáveis. E o homem e a mulher, eles tinham a capacidade, e têm até hoje, de influenciar um ao outro. A família tem a capacidade de influenciar um ao outro. Por isso, eu gostaria de te propor um tema nessa manhã, e a gente vai começar a conversar sobre ele hoje, e vai continuar na semana que vem. E o tema é o seguinte: minha influência, descaminho ou caminho para minha família. Novamente, minha influência, descaminho ou caminho para a minha família. O homem foi criado por Deus. Deus deu a ele objetivos. Em outras palavras, Deus o influenciou. Ele coloca para o homem essa influência boa e dá ao homem trabalho. Ele coloca o homem, no versículo 15 do capítulo 2, no jardim, para que ele cultivasse esse jardim, para que ele desse nome aos animais. Pense num trabalho bom. Pense. Só que pense num trabalho que ele não morreria se não fizesse, num ambiente extremamente bucólico, um ecossistema totalmente equilibrado, uma flora e uma fauna toda a ser explorada, um ambiente onde ele não adoeceria nunca. Um trabalho bom, não era? Quem queria um trabalho desse? Eu queria um trabalho desse. E ainda por cima nu. Não que isso seja uma vantagem completa, principalmente nos dias de hoje, com tanta zika e tanta dengue, mas naquela época, certamente significava que ele estava totalmente seguro para fazer o que ele quisesse, onde ele quisesse, como ele quisesse, debaixo da tutela, da vontade, da influência divina. Então ele está trabalhando, e uma das funções dele era guardar o jardim. Era guardar a família dele. Era a obrigação de Adão. Antes mesmo de Eva ter sido criada, Adão tinha a obrigação, o objetivo, ele tinha sido colocado por Deus no jardim para guardar o jardim e todos os seus habitantes, logo a si próprio e a sua esposa. Guardar de quê? Guardar de quem? De qualquer influência externa, de qualquer influência estranha ao jardim. Aquilo que Deus tinha criado e aquilo que Deus disse que é bom. E aí, o que acontece é que Adão, ele não guarda. Adão, ele abriu mão desse trabalho divino. E ele não guardou o jardim. Ele deixou a mulher dele fazer o que ela quisesse, sem nenhum tipo de advertência. Diga-se de passagem, Eva não era inocente na história. Eva estava consciente de tudo aquilo que Deus, pela sua influência, pelo seu ensinamento, tinha passado para ela. Olha, Eva, se você comer, olha, Adão, preste atenção, se você comer, vocês morrem, viu?
Deus já tinha dado um direcionamento. No entanto, Eva atende a uma influência externa. Assim, de cara, a gente vê que influência é um lugar para onde a gente flui, é uma decisão que a gente toma, com base talvez numa influência externa. E aqui, do ponto de vista bíblico, nós temos duas fontes de influência apenas. Atenção, não existe um meio termo entre Satanás e Deus. Não existe. Só existe a influência divina ou, por outro lado, a influência satânica. Isso nos faz perceber... Eita, tá gravando hoje, né? Eu estou andando muito, irmã. Tomara que o pessoal de casa não fique só olhando aqui as coisas e suma, né? Tá bom, né? Então acompanha aí. Então presta bastante atenção, meu irmão. Isso leva a gente a pensar o seguinte: cada um de nós, quando casa, carrega consigo uma bagagem, uma cultura de criação. Você já parou para pensar se essa cultura de criação, ela tem em seus aspectos, em suas nuances, em seus detalhes, influência divina ou satânica? Visto que só existem essas duas possibilidades. Será que antes da gente pensar em dizer assim, mas eu fui criado assim, para nossa esposa ou para o nosso marido, antes da gente instruir o nosso filho no caminho que ele deve andar, será que a gente pensa que existem duas formas de influência para a vida da gente? E que essa influência a gente propaga, e que essa influência a gente fala e faz, mesmo inconscientemente, e até mesmo de forma passiva, nós estamos gerando influência. Adão, por exemplo, ficou calado. Inclusive tem um livro chamado O Silêncio de Adão, que fala sobre essa passividade masculina, não é? Que na verdade é uma irresponsabilidade gigante. E aí o camarada olha para a mulher e disse assim: quem fez foi você, eu fiquei na minha. Meu irmão, essa forma acovardada de agir, ou melhor dizendo, de não agir, é exatamente o ingrediente da influência satânica. E eu vou explicar para os irmãos por quê. Quando o homem e a mulher, isso aí nós vamos pensar a partir de agora, como é que eu vou saber se a influência na qual eu fui criado, se a educação que eu recebi, se o conjunto dessas normas que me foram passadas, e que isso tudo eu chamo de influência, elas têm origem divina ou não? Como é que eu posso saber? Porque Adão aqui, ele não agiu assim de forma ativa. Ele não chegou para Eva e disse assim: come mesmo, vamos ver aqui, o que é que vai dar, me dá aqui essa fruta. Não, ele simplesmente aqueceu. Ele viu o diálogo, ele assistiu a cena toda, e ele não fez absolutamente nada para impedir. Não guardou. E talvez a gente culpabilizasse, como muitas vezes, e aconteceu aqui, culpabiliza a mulher, que foi o ativo da história, né? Olha, quem foi a culpa? Foi da mulher que o Senhor me deu. Eu não sou mal, quem é mal é ela. A minha influência sempre foi benéfica e eu agi sempre na melhor das intenções. Mas ela, problema. E cria-se um jogo de empurra dentro do ambiente doméstico, não é? Quem é pior do que quem? Como é que eu sei, meu irmão? Como é que eu posso filtrar se essa influência que eu estou recebendo, ela é benéfica ou ela é maléfica? Como é que eu posso distinguir para a minha vida
se até mesmo as melhores intenções do meu coração podem estar mascaradas de atitudes satânicas? Como é que eu posso saber e ter consciência se as maiores convicções que eu carrego comigo, elas procedem de Deus ou não? Porque muitas vezes a gente vive nessa esfera ou realidade fatalista, na qual a gente diz assim: eu fui criado assim, eu sou assim, o meu gênio é difícil, aceite aí, se adapte, dê seu jeitinho, eu não vou mudar. Se ao mesmo tempo, como é que eu posso saber que eu não estou agindo corretamente? Porque muitas vezes parece que eu estou agindo mal. Parece que na casa da gente, quando a gente traz uma disciplina ou qualquer coisa assim, de instrução ou até mesmo de proibição, parece que o ruim é quem trouxe. E muitas vezes gera um partidarismo dentro da casa da gente, não é? O filho faz aquele velho tráfico de influência, e aí ele faz assim: pai, eu posso não. Aí ele atalha e pergunta para a mãe: mãe, eu posso? Aí ela: pode. Painho, mãe disse que eu posso. Painho é o mal, mãe é a boa. Será? Essa semana eu assisti uma propaganda, dentre as milhares de propagandas de Dia das Mães, e uma senhora, ela disse assim: quando a gente pare o bebê, a gente também pare a culpa. E é verdade. Eu nunca vi um bicho para ser mais culpado de tudo do que a mãe, né? Está sempre se questionando: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E se eu errar? E se não sei o quê? E tal. E cerca o bebê de todos os mimos e cuidados. E não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. E eu sinto, meu coração de mãe está dizendo. Já viu mulher dizendo isso? Ah, mas meu coração de mãe não mente. A mãe tem um instinto aqui diferente. A mãe bateu aqui, ela sabe. Minha irmã, você tem certeza? Minha irmã, você tem certeza que seu coração de mãe está certo ou está errado? E aí é pronto, o coração de mãe dela errou, a criança se machucou, bateu, e se sua criança for parecida com a minha, todo silêncio é suspeito. Ela bateu a cabeça, derrubou alguma coisa, quebrou a costela do pai, fez alguma coisa. Mãe, a culpa é minha. Ah, meu Deus. Será, irmã? Quem foi que te ensinou isso? Quem foi que plantou essa verdade no teu coração? Então, muitas vezes parece que a gente está acertando quando a gente está errando, e muitas vezes a gente está errando quando está acertando. Como é que eu sei? Só existem duas possibilidades aqui: ou você pende para o lado de Satanás, ou você pende para o lado de Deus. Não existe o meio termo. A minha carnalidade, ela é toda caída. Ela pende para Satanás. E aí a gente vai começar a observar algumas coisas aqui agora. Onde o mal se originou, se propagou no coração de Adão e Eva, versículo 6, capítulo 3, vendo a mulher, ela decidiu agir de forma alienada à vontade de Deus. Ela viu: é o que eu quero, é o que eu acho certo, é o que eu determino. Olha só, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Vamos começar agora a dar justificativas positivas para as minhas atitudes egoístas. Quando nós, seres humanos, atenção, quando nós, seres humanos, estamos agindo por conta própria, buscando nosso próprio bem, da nossa própria maneira, está começando uma influência satânica no coração da gente. Entenda? Satanás não obrigou a mulher a pecar.
Eu não estou sendo advogado do diabo em absoluto aqui, mas ele lançou uma proposta. Ele lançou uma influência. E a mulher disse o quê? Eu quero, vou agir da minha própria maneira. E o que é que o Satanás fez? Primeira coisa, ele descredibiliza Deus. Ele disse, né. Aliás, antes disso ele distorce, né? Ele disse assim, não pode comer nada, é? Aí a mulher disse, não pode comer daquela ali que está no meio do jardim. Ah, não, veja só. Aí ele descredibiliza Deus, né? Ele coloca Deus de mentiroso na história. Ele coloca Deus assim de, não, olha, Deus ele está falando a verdade não, viu? Então, se não existem parâmetros, se não existe verdade, eu construo uma verdade minha. Aí a mulher construiu uma verdade para ela. Ela disse assim, tá bom, então se já não existe verdade, se é mentira, ela acreditou. E Adão calou a boca. Disse assim, ei mulher, você conhece Deus. Deus conversa com a gente. Deus nunca mentiu, porque ele mentiria. Entende? Todas as vezes que o ser humano, ele resolver agir da sua própria forma, construindo a sua própria verdade, para justificar os seus próprios fins, ele vai estar errando. Mal começou no egocentrismo. Mal começou no egocentrismo. Quando a sua influência, ela for egocêntrica, quando ela for egoísta, ela não é caminho para a sua família, ela é descaminho. E para a gente fazer a vontade da gente na casa da gente, a gente faz de toda forma e a gente arranja todos os meios. Chantagem emocional. Já viu aquela cena típica? Mas eu faço tudo nessa casa. E você, esse favor não pode fazer para mim. 100 filhos não é para uma mãe, mas uma mãe é para 100 filhos. Já viu? Lembra dessa coisa toda? A gente tenta a coação. Vá, porque senão eu vou quebrar seus dentes. Quem já ouviu isso aqui? Vamos se emocionar, vamos lavar essa roupa suja. Eu já ouvi essa e diversas outras variantes. Esfregue sua cara na parede, arranque seus cabelos. Tudo isso é coisa, né? Agora também eu merecia, vamos dizer, né? Vamos falar essa verdade, eu merecia. Não era boa coisa não. E lá em casa era formação de quadrilha. Eu e meus irmãos sempre fomos muito unidos, sabe? Então o que um aprontava, o outro endossava e fazia junto. A ponto da minha mãe trocar o estofamento da casa todinha por concreto. Então era sofá de concreto, estante de concreto, tudo de concreto, porque ela não aguentava mais trocar. Porque eu derrubava a estante, meu irmão que era mais pesadinho quebrava o sofá, né? Então minha mãe disse, é concreto. Parecia uma praça, a minha... A sala lá de casa parecia uma praça. E o negócio ficava mais difícil, que um tropeçava, enfiava a cara nas coisas. Olha, eu não vou começar a lavar essa roupa suja aqui para os irmãos não, viu? Mas o fato é que a gente, para atender às nossas vontades autojustificáveis, a gente faz qualquer coisa. E a gente dá as melhores desculpas, viu? Eu estou trabalhando para sustentar você e seu luxo. Aí o camarada trabalha 12 horas por dia. Tá nada, ele quer um senso de realização pessoal muitas vezes. Atenção, eu não estou sendo aqui normativo, não é isso que acontece todas as vezes. Às vezes o homem ou a mulher, eles são realmente obrigados, eles são compelidos a trabalhar mais do que devem até, mas por força da circunstância. Mas muitas vezes é somente esse senso de ambição e ganância pessoal. Mas ele está se justificando. Ele está dizendo, olha, isso é para você mesmo, meu filho. É mesmo. Muitas vezes pai e mãe justificam a ausência com coisa. Então você tem uma relação com seus filhos mediada pelo material. Então,
papai está ausente, mas toma aqui, meu filho, o seu videogame. Então, minha filha, mamãe está ausente, mamãe não pode conversar com você sobre sexualidade, mamãe não pode conversar com você sobre nenhuma dessas outras coisas, mas toma aqui a sua passagem para Disney, vai curtir. É afinal para isso que Deus está abençoando, é afinal de contas é para isso que Deus está dando. Não está dando nada, meu irmão. Você está influenciado por Satanás, que determina e que diz para o seu coração que você é que sabe das coisas, e você é que sabe o que é bom para a sua família, que você é que determina o caminho da sua existência, que você é que determina como deve educar seus filhos, que você é que determina como deve tratar o seu marido ou deve tratar a sua esposa, tudo isso partindo de um pressuposto egoísta, egocêntrico e ególatra. Isso se torna extremamente característico nos nossos dias. Nós vivemos na era do hedonismo. Nós vivemos na era daquilo que nos dá prazer, daquilo que é interessante para cada um de nós. Então, o pai e a mãe agora, eles são simplesmente fornecedores de alegria. O pai e a mãe são fornecedores de felicidade. E o filho e a filha, eles só tem que se beneficiar disso de alguma forma. E papai e mamãe tem que dar tudo. E a partir do momento que o filho estiver infeliz, o pai e a mãe errou. Vê que coisa incrível. A gente hoje é ensinado, desde sempre, que a criança não pode ser frustrada, né? Porque senão ela vai crescer uma pessoa insegura. Ela vai ter medo da vida. Então você tem que ensinar para ela que ela pode, que ela é corajosa, que ela pode ter tudo que ela quiser, porque ela é uma empreendedora, porque ela é uma exploradora da sociedade. Atenção, meu querido, você não está criando uma pessoa livre. Você está criando uma pessoa despótica, soberana e imatura. Todo poder dado a uma pessoa imatura gera consequências desastrosas. Atenção, toda influência gerada, ativa ou passivamente, vai gerar consequência. Então, meu querido, você já pensou bem? Se aquilo que você está gerando na sua casa como influência é caminho ou é descaminho? Você já parou para ponderar se você está agindo da sua própria maneira? E aqui a gente precisa fazer um apêndice, porque a gente acha inclusive a desculpa espiritual. A gente justifica com as melhores intenções. Eva diz assim: era árvore desejável para dar entendimento. Quem não quer entendimento? Quem não quer esclarecimento? Quem não quer discernimento? Quem não quer sabedoria? Alguém aqui não quer? A Eva disse que ela, com seus próprios olhos, da sua própria maneira, viu que isso era bom. De repente, é da vontade de Deus, porque eu senti um calafrio, eu senti um arrepio, porque alguém me disse, porque olha só o que está na Bíblia, eu sou o provedor da minha casa. Olha só, mulher, o que está na Bíblia: a mulher seja submissa ao marido. Cala a boca, mulher. Toma teu presente do Dia das Mães aí e fica na tua. A gente justifica, inclusive, com a Bíblia, as nossas razões egoístas, as nossas razões egocêntricas. A gente justifica com a Bíblia isso daí. Vê que coisa perigosa. E a gente ainda diz assim: mas rapaz, isso aqui é para dar entendimento. Isso aqui é coisa boa. Veja que perigo, irmãos. A gente corre, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos virando gente presunçosa e legalista. A gente está tomando as feições de Satanás. Talvez seja muito pesado isso que eu estou lhe dizendo, mas eu vou repetir para você fixar bem. Todas as vezes
que nós justificarmos nossas atitudes egoístas com a Bíblia, nós estamos tomando as feições de Satanás. E por quê? Porque Satanás usa a Bíblia muito bem. Satanás, quando vai tentar Jesus, ele usa a Bíblia. Está escrito, não está escrito, que se você tropeçar os seus anjos, então pula daqui. Satanás, ele usa as palavras de Deus. É verdade que Deus disse que não podia comer nada? Olha, Eva, Deus disse assim. Nós distorcemos a Bíblia. Isso é influência satânica para a vida da gente. E por outro lado, a gente também elege ídolos do coração da gente. A gente vive para o filho. A gente se anula totalmente. Ah, meu Deus. E tem mãe que diz assim: eu não compro uma blusa para mim, mas você tem tudo. Eu não durmo. Eu só faço varrer essa casa. Eu sou empregada de vocês. Eu não sei quantas mães eu já ouvi dizer isso. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E quando eu morrer, eu quero ver o que é que vocês vão fazer. Essa casa vai ficar de perna para o ar. Seu pai, esse ser inanimado, fica aí. Essa peça da mobília não faz nada. Você deixa suas calças, suas coisas pela aí. Faz aquilo. Mas uma coisa é verdade, ela vive em função dos filhos. O pai da mesma forma. O pai não vai para o médico, o pai ele dorme tarde, ele está com a coluna quebrada, doendo, mas joga o filho para cima. E parece que quanto mais o filho é pesado, mais ele pede para ser jogado para cima, né? Eu não sei o que é isso. Eu acho que toda criança é treinada para ser antigravidade. Ela não gosta da coisa da gravidade. A criança, ela acha que se pular do sofá ela voa. Ela acha que se jogar alguma coisa para cima, essa coisa vai permanecer no ar. Ela acha que se o pai jogar ela para cima, o pai não vai cansar nunca, né? Acho que a gente não tem mais coluna, tem sanfona, né? É uma coisa que amassa assim. Minha coluna mesmo, Jesus. Eu estou abrindo meu coração aqui, gente. Eu vou chorar, viu? Preciso de ajuda. O segundo está vindo. Meu Deus. Aí a gente se sacrifica pelo filho. Aí o cara se sacrifica pela mulher. Faz de tudo pela família. E diz assim: é porque isso é bom. Porque Eva também disse que era bom. É agradável aos olhos. É boa para se comer. Ah, minha gente, a herança de Deus é a família. É tudo muito bom, é tudo muito bonito. E tal, meu querido. Presta atenção. Se a sua família é um ídolo no seu coração, sabia que você também está sendo egoísta? Sabia que você está sendo ególatra e egocêntrico? Porque você não quer alguém para satisfazer, você quer aquilo para satisfazer a você. E se o seu ídolo estiver satisfeito, você está satisfeito. Você está satisfeito. Então, o objetivo último não é satisfazer a família, é se satisfazer através da família. Entende que quantidade de descaminho a gente tem para o coração da gente? Entende a enorme possibilidade de erros que nós temos? E nós gravamos tanta coisa no nosso consciente. O exemplo do pai, o exemplo da mãe. Os conselhos que nos foram dados. Inclusive os livros que nós lemos. Caminhando para o final aqui. Como é que eu sei? Como é que eu sei se essa influência é positiva ou é negativa? Como é que eu sei se eu devo influenciar ativa ou passivamente? Porque muitas vezes a influência passiva não é de todo ruim. E muitas vezes a gente, para influenciar positivamente, a gente tem que influenciar passivamente. Entende essa relação? Influência passiva, influência ativa. Influência positiva, influência negativa.
Então, meus irmãos, como é que eu vou saber? Qual é o caminho? Porque só existem dois. E aí eu vou te convidar a versar agora aí, conversar um minutinho só, para a gente introduzir um bate-papo para a semana que vem. Lá em Tiago, no capítulo 3, dos versos 13 a 18. Porque toda influência, ela se origina de um conjunto de saberes, ou do que a gente chama de sabedoria. Toda influência se origina aí. E a Bíblia coloca que existem dois tipos de sabedoria aqui em Tiago. Tiago, capítulo 3, dos versos 13 até o verso 18. Vamos lá? Tiago, ele tem essa coisa fantástica dele, que ele conversa com a gente no texto. Tiago é maravilhoso. Eu acho riquíssimo a forma que ele escreve, porque ele conversa com a gente. Ele diz assim, olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Isso é uma pergunta para a gente, sabia? Isso é para a gente pensar. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, atenção agora nessa descrição, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em última análise, na essência, aqui, Tiago está dizendo o seguinte: a sabedoria que procede de forma egocêntrica, egoísta, ególatra, é satânica. Segundo palavras dele, ela é terrena, animal e demoníaca. Eu vou repetir. Toda sabedoria que é egoísta, egocêntrica e ególatra, ela gera influência, e essa influência tem essas características: terrena, animal e demoníaca. Qual é a saída? Se até mesmo quando eu quero fazer para a minha família, pode ser que eu esteja errando. Qual é a saída? Se mesmo quando eu estou munido das melhores intenções e do meu amor e da minha justiça mais profundo e arraigado, pode ser que eu esteja errando. Tiago fala dessa sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria de Deus no Éden. A sabedoria de Deus lá no Éden. Olha só. Ela é pura. Você notou que Satanás, ele distorce as coisas? Ele traz impurezas à verdade? Ele distorce. Mas essa sabedoria lá do alto, ela é pura. Ela é certeza. Ela é certa. Ela é segura de si. Veja que privilégio. Atenção, essa sabedoria é para o teu coração. Deus quer te privilegiar com essa sabedoria para você influenciar a sua família. Vê que bênção, irmão. Atenção, isso é para tu. Deus quer dispor para você, e Tiago mesmo fala isso, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E essa sabedoria, ela não é um poder como objetivo, essa sabedoria, ela é um meio. Meio de quê? De glorificar a Deus. Como é que eu sei que a minha influência é de fato boa? Como é que eu sei que a minha influência é pura, é segura de si? Quando a minha influência visa a glória de Deus. Vê que coisa boa, preste atenção.
É para você isso aqui, meu irmão. É para mim, é para o coração da gente. Essa sabedoria, ela quando glorifica a Deus, ela é boa. Quando Deus ele coloca Adão e Eva no jardim, coloca eles para trabalhar, isso não era simplesmente para Adão e Eva. Certamente eles se beneficiariam de tudo aquilo. Certamente eles estariam assim num ambiente de completa alegria, de plenitude total. Mas o fim, o objetivo, o centro e o núcleo de tudo é a glória de Deus. É a glória de Deus. E aí Tiago, ele vai dizer assim, olha, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Essa sabedoria que desce do alto, essa sabedoria que te coloca exatamente naquela bem-aventurança primeira, bem-aventurado o pobre de espírito. Lembra que a gente estudou isso aqui outro dia? Bem-aventurado o pobre de espírito, é aquele que se acha tão pobre que é tratável, que diz assim, olha, eu preciso de instrução, Deus. Pobre de espírito é exatamente aquele que é cheio de misericórdia, que olha para o maridão cheio de erros, que olha para a esposa cheia de defeitos e diz assim, eu vou agir com misericórdia porque eu também tenho os meus. Pegou a ideia, pegou o caminho da harmonia dentro da casa, que coisa boa, maravilhosa. Ela é sem fingimento. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram e Deus apareceu? Eles fugiram. O que é que Satanás faz quando ele vai para o jardim? Ele não aparece de fato como ele é. Ele vai disfarçado, cheio de fingimento, cheio de falsidade, cheio de mentira. Mas essa sabedoria do alto, ela não finge nada. Ela simplesmente é. E ela escancara o coração da gente para ser tratado por Deus. E Deus, ele convida a gente a fazer essa análise desnuda da vida da gente. Meu filho, não finge não. Vem cá. Quem foi que disse para você que você estava nu? Quem foi que mandou você fazer essa cinta de folha de figueira aí? Como é que foi isso, menino? O que é que aconteceu com você? Ele faz esse convite para todos nós. A pergunta última é como é que eu coloco isso tudo em prática? Como é que eu coloco isso tudo em prática? Como é que eu posso ser bênção de verdade na minha casa? Está acabando, irmão. Como é que eu posso ser bênção de verdade na minha casa? Vamos conversar sobre isso semana que vem? Vai ser bênção, viu, irmão? Minha influência, descaminho ou caminho para a vida da minha família? Minha influência, descaminho ou caminho para a vida da minha família? Semana que vem a gente vai conversar sobre o que é caminho. Como é que vai ser caminho? Por onde eu começo? Vamos ser tratados por Deus, gente. É um convite maravilhoso para o coração da gente. A gente viu hoje que influência todos nós sofremos e todos nós geramos. Influência, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser passiva ou pode ser ativa. Influência só tem duas naturezas, ou ela é satânica ou ela é divina. A satânica, ela tem um ponto de partida no nosso egoísmo, no nosso hedonismo. E ela vai ser divina quando ela não visa a si mesmo, nem a nada desse mundo, mas a glória de Deus. Semana que vem a gente continua essa conversa. Vamos orar agora. Pedir a Deus que
nos dê essa sabedoria que vem lá do alto. Oh, Pai, a gente precisa tanto do Senhor, para a gente não viver nesse mundo de forma dissociada da Tua verdade, para a gente não viver nesse mundo segundo os scripts de fingimento, de subterfúgios da nossa própria carnalidade, para a gente não viver, Deus, assim, de uma forma tão largada, a ponto da gente querer criar uma verdade pessoal e viver pautado nela, guiado por ela. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia do coração da gente. Às vezes, tão eivado, Pai, tão carregado até de atitudes malignas, embora sejam tão disfarçadas. Tem misericórdia da nossa carne, Pai, do nosso ser, dessa humanidade, Deus, que nos compõe e nos perdoa. Produz em nós, Deus, fruto de arrependimento, de mudança de vida, caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa do Senhor. Então fica com a gente, Deus. Nos mostra os teus caminhos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.